O senador do MDB de Sergipe, Alessandro Vieira, quer a instalação de uma CPI para investigar a atuação de facções criminosas e milícias no Brasil. O que se pretende é apurar o crescimento da influência do crime organizado e propor política pública de segurança. O senador recebeu a repórter Marília Ribeiro em seu gabinete, lá em Brasília, para falar sobre o assunto. Oi, boa noite a vocês que estão nos acompanhando. Hoje nós vamos conversar com o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que entre os assuntos que ele vai tratar conosco, nós iremos abordar a CPI das facções criminosas e também das milícias que estão espalhadas por todo o país. Senador, no último dia 6 de fevereiro, o senhor protocolou a CPI com o alcance aí das assinaturas que são necessárias para que ela possa ter aí um trâmite aqui dentro do Senado Federal, faltando agora, né, essa apresentação do relatório lá dentro do plenário, essa leitura para que os senadores também possam conhecer. E eu quero saber, né, por quê? O porquê dessa CPI neste momento e também se o seu relatório ele já está pronto para poder ser lido lá no plenário do Senado. Sim, eu tenho convicção de que é uma CPI que pode dar grandes resultados para melhorar a vida dos brasileiros, porque a gente vai dar visibilidade, vai dar voz aos profissionais de segurança pública, aqueles que efetivamente trabalham no combate ao crime, para que a gente possa sair desse lugar comum, onde você tem grupos se digladiando sobre teorias referentes ao crime, seja do bandido bom e bandido morto, seja do tratamento apenas social da questão da criminalidade. Ouvir essas pessoas, ouvir os técnicos, entender onde estão os gargalos, as grandes dificuldades que nós enfrentamos, como, por exemplo, o financiamento adequado da segurança pública, mudanças de legislação que possam fortalecer o combate. Por que alguns estados têm números bons enquanto outros não conseguem avançar? Você tem o caos do Rio de Janeiro, do norte do país, e você tem Sergipe melhorando seus números, você tem Santa Catarina, Paraná com números estáveis, muito positivos. Entender essas experiências, compartilhar isso com o Brasil todo e apresentar soluções práticas. Eu tenho certeza que ao final da CPI a gente vai ter nova legislação, eu tenho absoluta certeza que teremos um reforço orçamentário para as políticas de segurança pública e uma compreensão maior desse fenômeno triste que afeta a vida de cada um de nós. É uma missão que o Senado tem capacidade de entregar com muito resultado. O governo federal vem preparando uma proposta de emenda à Constituição relacionada à segurança pública. O senhor acredita que essa PEC possa caminhar junto com a CPI? Não tem nenhum obstáculo em caminhar em simultâneo nos dois projetos. O fato é que a PEC sequer foi apresentada ainda. Você não tem, e essa é uma realidade não só desse governo, você não tem uma política nacional de segurança pública. Você não tem nem a compreensão completa do problema, da dinâmica, porque normalmente não se dá espaço a quem trabalha na área. Quando a gente propõe a CPI, tem o apoio de todos os líderes e do presidente da casa, justamente para dar voz aos profissionais da segurança, aos especialistas, a quem estuda efetivamente isso, para que a gente identifique os problemas e apresente soluções. O texto da PEC, que foi comentado, não foi sequer publicado, ele está longe de atender às necessidades. É uma PEC de baixo efeito concreto. A gente espera que, se isso for apresentado, ele possa, ao longo do processo, melhorar o texto e trazer respostas efetivas, do ponto de vista de financiamento, qualificação, treinamento desses profissionais, garantias para a atividade que eles têm que exercer e o fortalecimento dos concursos públicos. A CPI ela vai ouvir os prefeitos, os governadores, os secretários de segurança pública para poder saber, né, de fato, porque eles estão também lá na ponta, né? Sim, não só os gestores políticos, que são os prefeitos, governadores, secretários, mas os profissionais que atuam diretamente no combate, na investigação, porque é muito fácil você fazer a crítica, por exemplo, de uma ação armada que acaba resultando em confronto. Mas você não para entender por que esse confronto acontece. O confronto acontece em regra porque o policial é forçado a confrontar, a disputar espaço, território com um criminoso armado. Só que essa arma não foi produzida ali, aquela droga não foi produzida ali. Ela circulou o Brasil inteiro até chegar naquela comunidade. Então fica muito peso nas costas do policial e as pessoas não entendem essa dinâmica. Talvez por isso você tenha a apresentação de propostas, muitas vezes, que estão distantes da realidade, que não resolvem o problema. Senador, com o ano legislativo ainda no começo, quais são as suas expectativas e também, né, propostas para o Brasil e para o Sergipe em 2025? A gente tem aqui no mandato uma prática de atuar nas mais diversas frentes, conforme a necessidade se apresenta para o Brasil e para o Estado. Então, para o Estado de Sergipe, particularmente, a nossa luta é muito por financiamento, por mais recursos para obras estruturantes. A gente tem uma preocupação e vem compartilhando isso com o governador do Estado, para a questão da água no sertão, e ao mesmo tempo a qualificação profissional para incluir os nossos jovens, e existe uma série de iniciativas muito positivas que serão lançadas ao longo do ano, com apoio do mandato aqui do Senado.
E aqui em Brasília, na parte legislativa e de fiscalização, tem uma infinidade de medidas. Você tem a CPI em andamento, você tem uma proposta nossa protocolada nesta semana referente a ajuste fiscal, a equilíbrio fiscal. A gente vai caminhando, por outro lado, no apoio à solução de uma questão que é política e jurídica ao mesmo tempo, que é a questão desse mar de presos referentes ao 8 de janeiro. Tem que existir um caminho de resolução dessa questão que não envolve anistiar criminoso, mas envolve sim, com absoluta certeza, garantir um tratamento justo para as pessoas. Eu não posso ter brasileiros condenados sem o devido processo legal, sem ter sua conduta individualizada, sem ter a defesa adequada e há penas que são excessivas. Então a gente vai tratar desses temas todos e o Brasil é dinâmico, ele nunca deixa a gente descansar. Então sempre vai surgir uma nova pauta e a gente vai estar defendendo o Sergipe e defendendo o Brasil. Eu agradeço ao senador e à repórter Marília Ribeiro, da nossa equipe de reportagem lá de Brasília.